O marido enviou uma foto da viagem de trabalho para acalmar Aline, mas Rex começou a latir para a tela do celular. Um latido longo e inquietante, como se tivesse reconhecido algo ali. Aline franziu a testa, sentindo um arrepio subir pela nuca. "Calma, Rex. É só o Victor", murmurou, tentando tranquilizá-lo. O cachorro, porém, tremia, com os pelos eriçados e os olhos presos no aparelho, como se a imagem representasse uma ameaça real. Na foto, Victor aparecia tranquilo, sorrindo para a câmera, exatamente como sempre fazia. Ainda assim, algo ali estava errado. Com o coração acelerado, Aline aproximou o celular do rosto e ampliou a imagem, sem imaginar que um detalhe quase invisível mudaria tudo. Antes de começarmos esta história que vai prender sua atenção do início ao fim, verifique se você já é inscrito no canal. Se ainda não é, clique no botão de inscrição agora. E conte nos comentários de qual cidade e país você está ouvindo esta história. Adoro saber onde estão nossos ouvintes pelo mundo. Agora, prepare-se para uma narrativa cheia de suspense e reviravoltas inesperadas. "Por que você não me comprou uma camisa nova?", perguntou Victor sem se virar quando Aline entrou no quarto após o trabalho. Ele estava no centro do cômodo, examinando criticamente uma pilha de camisas perfeitamente passadas sobre a cama. "Olá." "Passei suas roupas", disse ela suavemente. "A azul está lá embaixo, debaixo da cinza." Aline se aproximou e o abraçou por trás, pressionando a bochecha contra suas costas largas. Estava cansada. Victor moveu ligeiramente os ombros, se libertando do abraço. Ele não gostava de demonstrações de afeto quando estava concentrado. "Não estou cansado. Estou me preparando. São coisas diferentes. Você sabe o quão importante é esta viagem. Novos fornecedores. Se eu conseguir fechar este contrato, posso ser promovido para a matriz." "Eu sei que você consegue", ela respondeu, se afastando e tentando disfarçar a mágoa. "Eu só vou sentir sua falta. Uma semana. É muito tempo." Naquele momento, Rex entrou na sala, suas unhas fazendo ruído no parquete. O pastor alemão grande, com um porte nobre e incríveis olhos azuis profundos, parou na porta. Uma coleira de couro com um chaveiro metálico em forma de osso reluzia no pescoço do animal. A única coisa que restara de sua vida passada antes de Aline o encontrar na rua, ferido, alguns meses atrás. Ao ver Victor, o cachorro rosnou baixinho, não com maldade, mas como um aviso. "Livre-se desse cachorro", disse o marido fazendo uma careta. "Quantas vezes já disse? O quarto é uma zona limpa e ele cheira a pelo e suor de animal." "Victor, ele está limpo. Dei banho ontem", protestou Aline, sentando-se e chamando Rex. O cachorro aproximou-se imediatamente, abanando o rabo e enfiando o focinho molhado na palma de sua mão. "O nome dele é Rex. Veja como os olhos dele são inteligentes. Ele entende tudo." "Ele entende", resmungou Victor, colocando a gravata na mala. "Seria melhor se você cuidasse de mim com tanto carinho quanto cuida desse vira-lata cheio de pulgas. Pedi para você comprar lâminas de barbear novas. Comprou?" Aline levou a mão aos lábios. "Victor, desculpe. Tivemos muitos casos no hospital hoje. Um paciente grave. Então Sofia e seus problemas me escaparam completamente da memória." "Claro." Victor bateu a tampa da mala com força. "Pacientes, amigas e marido sempre em último lugar. Tudo bem, compro eu mesmo. Não fique brava." Aline tentou olhar em seus olhos. "Quer que eu faça alguns sanduíches para você levar? Para a viagem ou café em uma garrafa térmica?" "Não precisa", respondeu o marido irritado. "Vou almoçar em lugares normais. Preciso ir. O táxi já está lá embaixo." Ele pegou a mala e foi para o corredor. Aline o seguiu, sentindo uma sensação pegajosa e inexplicável de ansiedade crescer dentro de si. Não era apenas a preocupação natural de uma esposa se despedindo do marido. Era algo quase instintivo. "Me liga quando chegar", pediu ela enquanto Victor vestia o casaco. "Ligarei se conseguir sinal. Dizem que a área de cobertura lá é ruim." A porta bateu com força. A fechadura fez um clique, isolando Aline do marido. Rex aproximou-se da porta, cheirou a fresta e latiu baixinho. A noite se arrastou interminavelmente. O apartamento parecia grande demais e vazio.
sem o murmúrio familiar da televisão que Victor costumava assistir. Aline, cardiologista no Hospital São Lucas e membro da Comissão de Análise de Óbitos, tentou ler uma nova revista médica, mas as linhas ficavam confusas diante de seus olhos. Rex estava deitado a seus pés no tapete, apoiando a cabeça pesada nas patas e, de tempos em tempos, suspirava profundamente, como se compartilhasse do humor de sua dona. Às 22h15, o celular que estava sobre a mesa de centro emitiu um breve bip, uma mensagem no WhatsApp. Aline agarrou o telefone tão rapidamente que quase o deixou cair. A mensagem era de Victor, uma foto e uma legenda. Cheguei bem e me instalei. Tudo certo, não se preocupe. Só tenho sinal no hotel. Beijos. Graças a Deus, suspirou ela, sentindo a tensão se dissipar dos ombros. Olha, Rex, Victor mandou isso. Aline abriu a fotografia. Seu marido estava sentado à mesa, aparentemente em um quarto de hotel. Ele usava aquela mesma camisa azul. Segurava uma taça de vinho larga na mão com uma bebida vermelha. Bem, agora posso descansar, sorriu Aline, sentindo uma leve pontada de ciúme por sua tranquilidade. E eu estou aqui completamente exausta. Ela decidiu examinar a foto com mais atenção. Pegou o tablet, sincronizou com o celular e abriu a foto na tela grande. Que decoração interessante, murmurou. Olhando para o fundo, via-se alguns painéis escuros, luz suave e uma grande janela ou espelho atrás de Victor, no qual o quarto estava refletido. E naquele momento algo estranho aconteceu. Rex, que até então dormia tranquilamente, de repente se levantou sobre as 4 patas. Os pelos de sua nuca se eriçaram, formando uma crista rígida. Ele encarou a tela com os olhos vidrados. Rex, o que há de errado? Perguntou Aline com medo, estendendo a mão para a coleira. O cachorro não respondeu à voz. De sua garganta escapou um som que fez tudo lá dentro gelar. Não era um latido comum, mas um som prolongado e lamentoso. O cão não desviou os olhos da tela brilhante. Rex, pare com isso, que coisa! Gritou Aline, tentando sacudi-lo pela nuca. Você está me assustando. O que há de errado? O cachorro ficou em silêncio, mas continuou a tremer olhando para a fotografia. Aline voltou o olhar para o tablet. Bem, o que você viu ali? Ela deu zoom. O centro da imagem havia se deslocado. Agora o rosto sorridente do marido moveu-se para o lado e aquele vidro escuro atrás dele flutuou para o primeiro plano. Reflexo. No reflexo escuro e difuso, podia-se adivinhar a silhueta de um homem que aparentemente estava sentado em frente e havia tirado esta foto, ou talvez sentado numa mesa ao lado. Aline aumentou ainda mais o zoom. Os pixels estavam um pouco borrados, mas o rosto era discernível. Pálido, abatido, um jovem de cabelos escuros. Ele não estava sorrindo, mas olhava diretamente para a câmera com uma expressão meio congelada no rosto. Aline prendeu a respiração pelo choque que a dominou. Não, isso simplesmente não pode ser. Isso é uma alucinação? Estou doente? O fato é que ela havia visto aquele rosto anteriormente, e devido a certas circunstâncias, lembrava-se dele até nos mínimos detalhes. E tudo porque era precisamente isso que a atormentava em pesadelos durante um ano inteiro. Carlos Lima, 25 anos, paciente na 4ª enfermaria. Paciente admitido com queixas de arritmia leve. Examinado de cabo a rabo, saudável com exceção de pequenos desvios, estava se preparando para receber alta quando faleceu. Morte súbita por parada cardíaca na noite anterior à alta. Carlos havia completado 25 anos, apenas 2 semanas antes de sua morte. Aline se lembrou de fechar os olhos e escrever uma declaração explicativa, quando a comissão médica concluiu que se tratava de morte súbita por doença coronariana com resultado imprevisível. Isso é uma alucinação, disse ela em voz alta, sentindo o suor pegajoso escorrer pelas costas. Estou apenas cansada. É alguém parecido. Aline, com os dedos trêmulos, esticou a imagem ao máximo. Acima da sobrancelha esquerda havia um ponto escuro, quase imperceptível, mas claramente refletido na luz.
Uma marca de nascença triangular característica. Aline se lembrava dela. Ela até havia brincado com Carlos sobre isso. Você tem uma marca de nascença como um príncipe indiano. Ela baixou o olhar para o pescoço do reflexo. A gola de sua camisa estava desabotoada e uma fina faixa branca descia pelo lado direito de seu pescoço. Uma cicatriz. Carlos havia contado a ela que caíra da bicicleta quando criança. A cicatriz estava no lugar exato. Rex emitiu novamente aquele latido inquietante, pressionando o lado do corpo contra a perna de sua dona. É o Carlos, sussurrou Aline. Mas ele está morto. Eu mesma assinei o atestado de óbito. Eu deveria estar na autópsia, pois faço parte da comissão de óbitos, mas me senti mal e Teresa Silva me mandou para casa. Ela pegou o telefone e discou o número do marido. O aparelho do outro lado estava desligado. Victor, atenda o telefone. Ela gritou no silêncio do apartamento. Com quem você está? Quem está tirando fotos? Silêncio. Apenas o eco estrondoso de sua própria voz. Aline caminhava de um lado para o outro no quarto. Ela precisava falar com alguém. Mas com quem? Sua amiga Sofia. Ela já tinha problemas suficientes. Lembrou-se da conversa recente entre elas. Sofia, pare de se angustiar tanto. Aline tocou gentilmente o ombro da amiga que estava sentada encolhida no sofá do consultório médico. O rímel estava borrado. Você vai parecer um panda. Sofia, enfermeira do departamento de cardiologia, fungou e levantou os olhos marejados de lágrimas, amassando um lenço de papel úmido nas mãos. Aline, como posso me divorciar? Sua voz tremia de ressentimento. Aquele pai apareceu de novo. Ligou para Pedro e prometeu levá-lo ao parque aquático. Filho, vou cuidar de você. Vou comprar tênis para você, aqueles com sola que brilha no escuro. A criança esperou. Ficou sentada junto à janela por 2 horas, vestida, e ele não veio. Aline suspirou pesadamente, sentando-se ao lado e servindo água da jarra para a amiga. Ele também não atende o telefone. Sofia socou o estofado macio do sofá com raiva. Pedro chora e pergunta, mamãe, eu sou mau? Por que papai não me ama? E isso está partindo meu coração. E eu não tenho dinheiro para comprar esses tênis. Estamos pagando financiamento imobiliário. Este mês dividimos as últimas economias. Aline, em silêncio, enfiou a mão na bolsa. Tirou de lá o envelope no qual havia separado o dinheiro do salário naquela manhã para comprar cortinas novas para o quarto. Pode levar. Ela colocou o envelope na mão da amiga. Afastando a lembrança importuna, decidiu não ligar para Sofia. Ela olhou para a foto novamente. Victor estava sorrindo. A noite passou como um delírio e Aline não fechou os olhos. Ela caía num sono superficial e pesado quando Carlos se levantava da mesa de autópsia e caminhava em sua direção. Assustava-se com cada ruído. Rex não se afastou dela um único passo, protegendo o sono que nunca chegou. A manhã foi recebida por uma chuva cinzenta e cortante. Aline, após tomar uma xícara de café forte para estancar o tremor nas mãos, chegou ao trabalho mais cedo do que o habitual. Ela precisava de provas. Precisava ter certeza de que não estava enlouquecendo. O porão da clínica, onde ficava o arquivo, cheirava a papel velho e mofo. A arquivista Nina Santos, uma mulher de idade indeterminada, tricotava um chale tomando chá. Doutora Aline, perguntou ela surpresa, ajustando os óculos. Aconteceu alguma coisa? Você parece pálida. Bom dia, Nina. Ah, só insônia. Preciso consultar um prontuário médico do ano passado. Qual é o nome? Lima. Carlos. Um caso fatal na cardiologia. Outubro do ano passado. Nina franziu a testa, lembrando-se. Lima. Tão jovem. Lembro. Houve uma grande confusão. A mulher se levantou e caminhou arrastando os pés em direção às prateleiras. Era possível ouvi-la, passando os dedos sobre as lombadas das pastas. Lima. Ok. A pausa se prolongou. Aline estava de pé, agarrando a borda da mesa com os dedos. Algo estranho veio das profundezas das prateleiras. Que estranho. Não há pasta. Nina apareceu na luz, abrindo os braços para mostrar um espaço vazio.
O prontuário foi retirado. Por quem? A voz de Aline tremeu. Como assim retirado? Isto é um arquivo. Não se pode entrar aqui sem autorização. Não grite, fez uma careta a arquivista. Estou lhe dizendo, não está lá. Deveria estar registrado no livro de retiradas. Ela abriu um grosso diário. Há 2 meses, em setembro, foi retirado para a auditoria. Assinatura, a mulher apertou os olhos. Ilegível. Parece ser da administração. Administração? Talvez Teresa Silva? Talvez a responsável pela qualidade? Disseram que era uma auditoria da seguradora. Registraram todas as mortes de pacientes jovens. Para que você quer esse prontuário? Já se passou mais de 1 ano. Preciso esclarecer o diagnóstico para um artigo científico, mentiu Aline, sentindo o frio penetrar por baixo de seu avental médico. Bem, procure pela chefe, eu não tenho a pasta. Aline saiu do arquivo de joelhos tremendo. A pasta não estava lá. Há 2 meses, em setembro. Foi quando Victor de repente recebeu um aumento, comprou um carro novo e começou a viajar a negócios com frequência. Doutora Aline! Um grito baixo a fez estremecer. O som dos saltos altos ecoou pelo corredor. A chefe do departamento está chamando você com urgência. Ela está furiosa. Disse que há uma reclamação contra você. Que reclamação? Aline piscou confusa. Vamos, vá. A chefe do departamento estava sentada em seu escritório, que lembrava uma sala do trono. Cadeiras de couro, quadros caros, presentes de pacientes agradecidos e uma mesa enorme. Ela própria era uma mulher baixa, com olhinhos espertos e um sorriso falso. Sente-se. Ela apontou para uma cadeira, sem levantar os olhos dos papéis. Quer um chá? Não, obrigada. O que aconteceu? Teresa suspirou teatralmente, tirou os óculos e olhou para ela com fingida tristeza. Aline, sempre te apreciei muito. Uma médica promissora, mãos de ouro, mas aparentemente problemas pessoais estão afetando o trabalho. Do que você está falando? Da reclamação. Ela empurrou uma folha de papel pela mesa. O paciente Silva afirma que você ontem, na consulta, prescreveu um medicamento para o qual ele tem anotação no cartão de alergia grave. O homem teve edema grave e mal conseguiram salvá-lo na emergência. Os familiares ameaçam apresentar queixa ao conselho médico. Aline pegou o papel com as mãos tremendo, mas um olhar profissional detectou imediatamente as inconsistências. Teresa, isso é mentira. Silva esteve aqui ontem. Ele tem hipertensão. Prescrevi o medicamento que ele toma há 5 anos. Não há alergias registradas em seu prontuário e ele não apresentava nenhum inchaço. Liguei para ele à noite para perguntar sobre a pressão. Ele estava regando os pepinos na chácara. Por que você está mentindo? A gerente balançou a cabeça negativamente. Sua voz ficou áspera. Há um relatório da emergência, há uma declaração. Você entende o que isso significa? É negligência médica, um processo administrativo grave, investigação do conselho médico e perda do registro profissional. Mostre-me o relatório da emergência, exigiu Aline levantando-se de um salto. Quero ver os documentos. Sente-se, respondeu Teresa bruscamente. E a máscara de uma tia bondosa caiu instantaneamente. Os documentos serão encaminhados ao conselho médico se não chegarmos a um acordo. Não quero expor nossas diferenças publicamente. A clínica não precisa de escândalos. Escreva uma carta de demissão por vontade própria, agora mesmo, e saia discretamente. Abafamos o caso Silva. Eu mesma falarei com a família dele e você ficará livre com seu diploma. Você está me demitindo. Aline olhou para a chefe e peças do enigma começaram a se encaixar em sua cabeça. É por causa do Carlos, não é? Os olhos de Teresa se estreitaram em 2 fendas. Que Carlos, o que isso tem a ver? Você já está falando bobagens, mulher. Você realmente precisa descansar. Escreva sua carta de demissão. Não vou escrever nada. Não tenho culpa. E vou investigar a carta do Silva. E a do Carlos também vou encontrar. Aline se virou e caminhou em direção à porta. Se você sair deste escritório sem assinar a demissão, disse Teresa friamente nas suas costas,
Eu vou destruí-la. Você nunca mais conseguirá trabalhar em medicina. Nem mesmo como enfermeira te aceitariam. E vamos arruinar a carreira do seu marido também. Pense no Victor. Aline parou abruptamente na porta. O que ele tem a ver com isso? Como você sabe sobre a carreira dele? Teresa percebeu que havia falado demais e imediatamente se enterrou no jornal. Todo mundo sabe que ele trabalha com logística. Vá, te dou até amanhã. Amanhã é mais sábia que a noite. Aline saiu correndo para o corredor, ofegante de indignação e medo. Estavam tentando demiti-la de forma grosseira e descarada, forjando acusações falsas, e tudo começou no exato momento em que ela viu o homem morto na foto. O telefone vibrou em seu bolso. Era a sogra ligando. Sim, dona Glória, respondeu Aline, tentando recobrar os sentidos. A voz indignada de Glória ecoou no telefone. Por que você não liga para o Victor? Ele acabou de me ligar reclamando. Disse que a esposa não dá atenção a ele. Ele se mata trabalhando e você nem consegue mandar uma mensagem. Aline parou no meio do corredor, ignorando os olhares dos pacientes. Quando? Há 5 minutos. Disse que conseguiu sinal, mas não consegue falar com você. Diz que você não atende o telefone. Que tipo de esposa é essa? Glória, me dá o número de onde ele ligou. O mesmo número de sempre. Você está me ouvindo? Minha pressão está 180 e você brigando com ele. Aline desligou e discou imediatamente para Victor. O tom de discagem foi longo. Alô? A voz de Victor era alegre, até mesmo feliz. Aline, oi querida. Desculpe, problema de sinal foi terrível. Acabei de conseguir. Victor, ela sussurrou. Quem é Carlos Lima? Houve uma pausa do outro lado da linha. Que Carlos? De que você está falando? Você está com febre no trabalho? Aquela pessoa com quem você está na foto? Aquele que morreu em meus braços há mais de 1 ano? Victor, o que está acontecendo? Onde você está? Agora havia uma ameaça explícita na voz do marido. Escute com atenção. Você está tendo alucinações, precisa dormir. Tome algo sedativo. E nem pense nisso, entendeu? Nem pense em contar essa bobagem para ninguém. Principalmente sobre a foto. Apague-a agora mesmo. Por quê? Se não faz sentido, por que apagar? Porque eu mandei, ele rosnou. Eu sou o marido e exijo isso. Se você começar a investigar isso, vai se arrepender. E aquele seu cachorro também. Certifique-se de que ele não fuja sem querer. Você está me ameaçando? Eu me importo com você, boba. Fique em casa, não vá a lugar nenhum. Chegarei em breve e conversaremos sobre tudo. A conexão foi perdida. Bips. Aline baixou lentamente a mão com o telefone. Ele sabia sobre Carlos e que ele estava oficialmente morto. E também ameaçou Rex. Então este não era apenas um cão de rua qualquer. O cão reconheceu Carlos na foto e emitiu aquele latido estranho. Aline correu para a saída da clínica. Ela precisava ir para casa. A chuva caía torrencialmente, transformando o pátio cinzento numa aquarela borrada. Ela estacionou o carro e ficou olhando fixamente para os limpadores de para-brisa, tentando, sem sucesso, limpar os jatos de água. Lá dentro estava tão úmido e frio quanto lá fora. Ela correu até a marquise da entrada e, com as mãos trêmulas, começou a procurar as chaves na bolsa. O interfone estava quebrado. O painel frontal estava pendurado por fios, e à sua frente, ajoelhado sobre um pedaço de papelão, um homem trabalhava vestindo uma jaqueta azul escura com instalações técnicas estampado. Cuidado, a eletricidade aqui. Ele se virou e resmungou, descascando um fio fino. Você vai pisar na ferramenta. A propósito, sou Max. E você? Aline. Ela fungou, tentando passar despercebida. O homem se virou ao ouvir sua voz. Ele tinha um rosto simples e aberto, pescoço manchado de graxa e olhos cinzentos claros. Ao notar as lágrimas, ele largou a chave de fenda e se endireitou. Ei, senhora, o que houve? Quem a machucou? Não, nada. É um dia difícil. Aline tentou sorrir. E ainda esse interfone. Sim, são uns baderneiros. Queimaram a placa. Pelo visto estão com as mãos coçando. Mas eu conserto. Max sabe o que está fazendo. Escute, disse ele.
aproximando-se e enxugando as mãos com um pano. Devo ajudá-la com alguma coisa pesada ou acompanhá-la até em casa? Agora é uma época muito inquieta. Aline queria recusar educadamente e fugir para dentro, mas então algo inesperado aconteceu. Quando ela abriu a porta do apartamento, Rex, que normalmente rosnava para estranhos, de repente cutucou com o nariz molhado na palma de Max. O rabo do cachorro abanou alegremente, batendo um rufar de tambor nas pernas do técnico. Uau! Max riu, e sua risada no frio da entrada pareceu esquentar o ambiente. Ei, amigo, nós nos conhecemos. Ele se agachou e, sem medo, deu tapinhas atrás da orelha do cachorro. Rex lambeu seu nariz em resposta. É estranho, murmurou Aline, enxugando os olhos. Ele geralmente não se aproxima de estranhos, especialmente homens. Meu marido não o suporta e Rex se vinga. E você? Animais são como crianças. Max sorriu, olhando para ela. Eles sentem onde há maldade e onde há uma pessoa normal. Os cães sempre me adoraram. Eu mesmo tinha um pastor alemão. Era minha Gerda. O olhar de Max se fixou na coleira. Ele franziu a testa, parou de acariciar o cachorro e cuidadosamente pegou entre os dedos o enorme chaveiro metálico em forma de osso. Decoração interessante, disse ele arrastando as palavras. O quê? Esta coleira dele. Já estava nele quando o encontrei. Pensei que fosse apenas um enfeite. Enfeite, você diz? Max se levantou sem soltar o chaveiro. Não é enfeite, é um rastreador GPS e de caça profissional. Modelo antigo, mas confiável como um tanque. Rastreador? Os olhos de Aline se arregalaram. Para quê? Bem, caçadores colocam nos cães para que não se percam na floresta. Mas este... Max aproximou o chaveiro da luz fraca da lâmpada de entrada. Veja a porta na lateral, embaixo da tomada. Está descarregada no 0. O indicador não está piscando. O que isso significa? Isso significa que, se você carregar o dispositivo, pode ver o histórico de movimentação, para onde aquele cachorro estava indo antes de chegar até você. Algo fez sentido para Aline. Histórico de viagens. Rex emitiu aquele latido estranho na foto do marido. Talvez ele tenha reconhecido aquele lugar. Ela olhou para Max, um simples técnico consertando interfones, mas com um olhar inteligente e atencioso, e Rex confiava nele. Max, ela decidiu. Você pode carregar e obter os dados? Eu soldo microcircuitos de olhos fechados, claro que posso. Só preciso de um cabo específico, a moda antiga. Tenho um desses na minha mala. Entre, sugeriu ela, surpresa com sua própria coragem. Vou lhe oferecer um chá quente. Você provavelmente está congelando aqui no vento. E eu realmente preciso saber onde Rex esteve. É questão de vida ou morte. Max olhou para ela atentamente e parou de sorrir. Bem, se é vida ou morte, então vamos. A cozinha estava aconchegante como sempre. A chaleira começou a fazer ruído. Rex mastigava um biscoito, deitado aos pés de Max, enquanto ele fazia sua mágica no laptop que tirou de sua mochila gasta. O chaveiro, conectado ao computador, piscava alegremente sua luz verde. Agora ele vai ajustar os drivers e veremos, disse Max, digitando nas teclas. Você tem um bom chá de camomila? Sim, mamãe manda do interior. Aline assentiu. Ela sentou-se em frente, segurando a xícara com as duas mãos, e não desviou o olhar do convidado. Max, você nem sempre consertou interfones, né? Você tem mãos de cirurgião e os termos que usa. Max suspirou e recostou-se na cadeira. Você tem ouvido aguçado e sei que você é cardiologista. Te vi na clínica. Trabalhei lá por 5 anos como engenheiro fazendo manutenção de equipamentos médicos, respiradores, monitores cardíacos, desfibriladores. Na nossa clínica, exclamou Aline ofegante. Por que não me lembro de você? Bem, engenheiros são um grupo discreto. Ficamos em porões ou chegamos quando tudo já está quebrado. E há 1 ano fui demitido, e de forma bastante ruidosa. Por quê? Seu rosto escureceu imediatamente. Chegou uma ordem para descartar um lote de aparelhos. Supostamente estavam 100% gastos, mas eram novos, alemães. Precisavam funcionar e funcionavam.
Percebi que a gerência queria se livrar deles vendendo para a clínica particular, mas comprando sucata chinesa barata pelo triplo do preço. Propina clássica. E você se recusou a assinar o documento? Ela deduziu. Me recusei. Sei que a vida das pessoas depende desses aparelhos. Se a alternativa barata falhar, uma pessoa pode morrer, e eu não queria ser cúmplice. Bem, me demitiram por ser considerado inadequado para o cargo. Me deram uma advertência. Agora conserto interfones, mas pelo menos minha consciência está tranquila. Aline o ouviu e seu coração estava se contraindo. É assim mesmo. Um homem honesto na rua e pessoas como Teresa nadam em ouro. Max, disse ela baixinho, acho que sei de que esquema você está falando. No nosso departamento também estão acontecendo coisas estranhas. Prontuários desaparecendo, diagnósticos mudando. Ela pegou o celular. Olha, este é meu marido, Victor. Ele me mandou esta foto ontem dizendo que estava em viagem de negócios. Mas Rex, vendo esta foto, começou a emitir um latido estranho e prolongado. Arrepiante, parece coisa de morto. Aline abriu a foto e entregou o celular. Max pegou o aparelho e apertou os olhos. Cara legal, vinho. Ambiente sofisticado, mas o que há de errado? Olhe mais de perto para o reflexo no vidro atrás. Max ampliou a foto e, de repente, as sobrancelhas se ergueram e franziram na ponte do nariz. O rosto empalideceu. Isso não pode ser, sussurrou. Viu? Vejo Carlos Lima. A voz de Max ficou rouca. Você o conhecia? Aline sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Carlos e eu crescemos em chácaras na mesma rua. Andávamos de bicicleta quando éramos crianças. Depois ele começou a praticar esportes, se envolveu com atletismo. Ele morreu no meu departamento há mais de um ano, disse Aline. Parada cardíaca. Bobagem, retrucou Max. Ele não podia ter problemas cardíacos. Tinha um coração como de astronauta. Fazia exame médico a cada 6 meses. Só houve uma lesão. Quebrou a perna num acidente, colocou um pino, mas o coração nunca teve problemas. Eu mesma li o atestado de óbito. Max olhou para ela com um olhar pesado. Então ele não está morto, ou perdeu a cabeça. Espere o rastreador. O técnico virou-se bruscamente para seu laptop. Um mapa da cidade e região apareceu na tela. A linha verde da rota serpenteava pela tela. Max clicou rapidamente com o mouse. Vamos analisar o histórico. O rastreador registra mesmo que não haja conexão. Guarda na memória. Há cerca de um ano, por muito tempo, o cachorro estava em um local específico, considerando seus movimentos caóticos anteriores. Aline inclinou-se para frente, quase tocando o ombro de Max. Coordenadas. Esta é a região, Vila dos Pinheiros, Rua das Flores, 14. Aline engasgou e levou a mão à boca. Meu Deus, que familiar. Qual é o endereço? É a chácara da minha sogra, ela sussurrou. Dona Glória, mas ela disse que lá está tudo em ruínas. O telhado desabou, a cerca caiu e ela não vai lá há 5 anos. Victor queria vender o terreno, mas supostamente havia algo errado com os documentos. Em ruínas, você diz? Max deu uma risadinha olhando para o mapa. De acordo com os dados de rastreamento, Rex estava correndo numa área de cerca de 20.000 metros quadrados por quase um ano e corria para lá todos os dias, e então houve uma fuga repentina. Aparentemente, algo aconteceu. Correu pela floresta e saiu na rodovia. Alguém provavelmente o pegou lá, ou ele conseguiu chegar à cidade sozinho. Encontrei-o num parque não muito longe de casa alguns meses atrás, confirmou Aline. Estava muito sujo e mancando. Combina. Max bateu a tampa do laptop. Seu cachorro fugiu do lugar que fica perto da chácara da sua sogra, e ele emitiu aquele latido estranho porque reconheceu o local, e talvez o próprio interior. Interior? Olhe a foto novamente. Vê os painéis na parede? São painéis de madeira com acabamento envernizado imitando carvalho. Acabamento caro. Se a chácara está em ruínas, como pode ter sido reformada assim? Victor mentiu para mim. A voz de Aline tremia.
Disse que estava numa viagem de negócios em outra região. Ela se levantou com determinação. Vou para lá agora mesmo. Espere. Max segurou sua mão. Está louca? Sozinha? E já está escurecendo cedo. Não me importo. Carlos está lá. E se ele estiver vivo, então houve algum tipo de engano. Então vou com você, disse Max firmemente. Tenho uma van e um pé de cabra embaixo do banco. Não vou deixá-la ir sozinha. Aline olhou para ele com gratidão. Obrigada. Embora eu não saiba por que está me ajudando. É que não gosto quando pessoas boas são enganadas. Ele piscou para Rex. Bem, vagabundo, você vai nos mostrar o caminho de casa? A velha van tremia na estrada rural esburacada. A chuva havia parado, mas as nuvens pairavam baixas, agarradas ao topo dos pinheiros. Apague os faróis, pediu Aline quando o GPS indicou que faltavam cerca de 500 metros para o destino. Não vamos chamar atenção. Eles chegaram à vila já ao anoitecer. Max dirigiu o carro para dentro dos arbustos à beira da estrada. De lá tiveram que ir a pé. A Rua das Flores estava silenciosa e escura, mas a casa número 14 chamava a atenção imediatamente. A propriedade era cercada por uma sólida cerca de 3 metros, feita de metal corrugado. Havia arame farpado ao longo do topo. Nossa, a cerca caiu, sussurrou Max. Não é uma chácara, é uma zona de alta segurança. Como vamos ver o que tem lá dentro? Aline mordeu os lábios nervosamente. Ele está lá. Max apontou para um velho pinheiro que crescia perto da cerca do lado de fora. Os galhos estão pendendo sobre ela. Vou subir e dar uma olhada. Ou você prefere? Não, prefiro eu mesma. Preciso ver com meus próprios olhos. Max cruzou os braços. Aline, depois de tirar os sapatos agilmente como uma gata, subiu, agarrou um galho pelos ombros e se içou. A cerca era alta, mas havia uma pequena vista do pátio. Era pavimentado com azulejos caros. Estavam acesas luzes com sensores de movimento. Um SUV preto estava estacionado bem ao lado da varanda. Aquele é o carro do Victor, sussurrou Aline. Ele está aqui. O que mais você vê aí? Max perguntou em sussurro. Uma casa enorme, revestida de madeira. As janelas do primeiro andar estão completamente fechadas por cortinas. Espere, a porta está se abrindo. Ela saiu para a varanda. Uma mulher vestia um roupão e segurava uma bacia nas mãos. Ela caminhou em direção ao varal e começou a estender roupa. Camisas masculinas, brancas, azuis. Obviamente aquelas que Aline havia passado para o marido não muito tempo atrás. Ela olhou atentamente e a luz da lanterna caiu no rosto da mulher. Meu Deus! Aline exalou tão alto que a mulher embaixo quase se virou. Quem está aí? Perguntou Max. É a Ingrid. A voz de Aline tremia. Que nojo! A enfermeira da sala de curativos. Trabalhamos juntas há 5 anos. Ela costumava me trazer café, sorria, perguntava sobre a vida e estava com meu marido. Ingrid estendeu a roupa no varal, arrumou o cabelo e gritou em direção à casa. Victor, querido, o jantar está quase pronto. Quanto tempo você vai ficar brincando com ele aí? Pelo menos teremos um pouco de paz. O tabelião chega amanhã. A porta se abriu novamente. Primeiro Victor apareceu com a camisa desabotoada. Ele empurrou uma cadeira de rodas para a varanda. Um homem estava sentado nela. Sua cabeça pendia inerte sobre o peito coberto por um xale. Respire um pouco, herói, disse Victor em voz alta, soprando fumaça diretamente no rosto do homem. Você está tão pálido. Os investidores precisam que pareça saudável. O homem sentado ergueu lentamente a cabeça. Era Carlos. Exteriormente parecia normal, apenas um pouco lento e sonolento. Aline gritou. O som escapou por si só. Victor e Ingrid simultaneamente viraram a cabeça em direção à cerca. Silêncio. Max puxou a perna de Aline e ela deslizou para baixo, direto em seus braços. Carlos está ali, ela sussurrou, agarrando-se ao casaco dele. Deram algo para ele beber. Precisamos chamar a polícia. Que polícia? Max rapidamente a arrastou para o carro. Se seu marido está nesse esquema, então provavelmente há autoridades envolvidas.
Precisamos sair rápido. Podemos ter sido vistos. Eles correram para a van. Max ligou o motor e, sem acender os faróis, saiu em disparada, passando por cima dos buracos. O que devo fazer? Não posso deixá-lo lá, exclamou Aline. Você ouviu? O tabelião vem amanhã, o que significa que ainda há tempo até o almoço de amanhã. Precisamos de um plano e de aliados. Que aliados? Todos estão contra nós. Ingrid, Victor, sogra. Max disse de repente: Você disse que era a chácara dela, o que significa que ela é a proprietária. Sem ela, o tabelião não formalizará a transação se estivermos falando de terra ou casa. Ou ela sabe de tudo. Dona Glória. Aline pensou. Ela sempre reclama que o filho não a obedece. Vamos falar com ela. Agora é a melhor hora. Vamos pressioná-la. Se ela for cúmplice, a entregamos, mas se for vítima, conversamos. O apartamento da senhora idosa os recebeu com o perfume de cravo que se infiltrava mesmo através da porta fechada. Aline tocou a campainha. Tocou longa e insistentemente. Quem está aí? Ouviu-se uma voz assustada atrás da porta. Dona Glória, sou eu, Aline. Há um assunto urgente. Aline. Ouviu-se um farfalhar atrás da porta. A corrente tilintou. A porta abriu alguns centímetros. Um olho apareceu na fresta, arregalado de terror. E o que aconteceu à noite? Há algo errado com o Victor? Victor está bem, disse ela. Ele está na sua chácara com a patroa dele. Por favor, abra a porta. Precisamos conversar. A sogra engasgou e tentou fechar a porta. Mas Max habilmente colocou o pé numa bota pesada. Não precisa, disse ele calmamente. Não viemos para roubá-la, mas para salvá-la. Dona Glória, ao ver um estranho, começou a tremer levemente. Vão embora, ela sussurrou. Victor vai descobrir e me eliminará. Ele não vai parar por nada, ele faria isso até com o pai. Pai? Aline pressionou o ombro contra a porta. Dona Glória, deixe-nos entrar. Sabemos quem é Carlos. Nós o vimos. Ao ouvir esse nome, a sogra empalideceu e recuou. Aline e Max finalmente entraram no corredor. O apartamento estava abandonado. Pilhas de jornais velhos e poeira estavam por toda a parte. Na cozinha, havia uma caixa de suco aberta e um prato vazio sobre a mesa. Dona Glória sentou-se num banquinho e cobriu o rosto com as mãos. Estou tão cansada de ter medo. Conte-me. Aline sentou-se em frente. O que Victor está fazendo na chácara? Por que Carlos está lá? A sogra ergueu os olhos vermelhos e inflamados para ela. É tudo questão de dinheiro. Você provavelmente não sabe, mas este Carlos recebeu uma herança enorme logo após completar 25 anos. Mas está sozinho, quase não tem parentes. E daí? Victor, com essa Ingrid, trouxe Carlos para minha chácara logo após a falsa morte e o mantém lá desde então. Ele vive lá há mais de um ano. Não o deixam sair do território. E ele próprio, aparentemente, se resignou a isso. Senhor, Aline sentiu tonturas. Isso é monstruoso. Algum tipo de quadrilha. E ainda com a participação do meu marido e colega. Dona Glória pegou a nora pela mão. Aline, meu filho é uma pessoa terrível, querida. Eu mesma tenho medo dele. Vamos colocá-lo na cadeia sem dó nem piedade, disse Max. Mas precisamos da sua ajuda. O tabelião vem amanhã. Sim, às 14h. Victor ligou e me disse para preparar meu documento para confirmar que Carlos é um parente distante que mora comigo. Você não vai, disse Aline, e vamos registrar um boletim de ocorrência. Não, a sogra gesticulou com as mãos. Simplesmente não posso. E depois? Dona Glória subiu apressadamente e enfiou a mão no bolso do roupão, tirando um pedaço de papel amassado. Aqui, pegue este telefone. Ligue e descubra você mesma. Já disse tudo. Não há mais nada a acrescentar. Aline trocou um breve olhar com Max. Ele assentiu levemente. Precisamos ir. Não havia mais nada a fazer ali. Depois de saírem do apartamento da sogra, eles respiraram aliviados, mas decidiram não chamar a polícia. Sim, aparentemente descobriu-se que Carlos havia sido sequestrado, mas por outro lado, ele havia sido oficialmente dado como morto há mais de um ano, e, portanto, não era simples para qualquer pessoa ir lá e provar sua ressurreição.
Claro, entenderam que cada minuto no cativeiro de Carlos era uma eternidade, mas, ao mesmo tempo, a operação de libertação exigia preparação cuidadosa para que ninguém dos envolvidos conseguisse escapar. Tudo era claro e transparente apenas em palavras. Mas quando se tratava de documentação, não se podia apontar defeito em nada. Não importa como se olhasse para a situação. E, oficialmente, Carlos estava morto. Em casa, Aline olhou para o pedaço de papel que sua sogra lhe entregou. Os números dançavam diante de seus olhos. Max tomou um gole de chá e acariciou o pescoço de Rex. Com o dedo trêmulo, ela discou o número. O telefone tocou por longo tempo. Finalmente alguém atendeu. Estou ouvindo. A voz era masculina, grave, tinha um tom seco e contenção oficial. Olá, Aline reuniu coragem. Dona Glória, minha sogra, disse que você pode ajudar. É sobre o filho dela, Victor, e sobre Carlos Lima. Houve uma pausa do outro lado da linha. Era possível ouvir enquanto o homem tirava os óculos e esfregava a ponte do nariz. E por algum motivo, esse som de cansaça decisão foi transmitido pelo sinal. Finalmente, disse ele. Meu nome é Paulo Constantino. Sou tabelião com formação em direito. Onde você está? Precisamos conversar. Eles combinaram de se encontrar num pequeno café 24 horas nos arredores, longe dos olhos de amigos e da clínica. Max foi com ela, mas ficou no carro, observando a entrada. Paulo Constantino provou ser um homem inteligente de cerca de 50 anos com um olhar penetrante. Ele não perdeu tempo com conversa fiada. Doutora Aline, o que vou lhe dizer agora viola o sigilo notarial, mas a situação saiu de controle, então vamos direto ao assunto. O tabelião colocou uma pasta fina sobre a mesa. Você sabe quem era realmente seu paciente? Um cara comum, ela deu de ombros. Atleta, trabalhava como treinador. Ele é uma lenda, interrompeu Paulo. Carlos é o único neto e herdeiro de Sofia Foster, uma imigrante que na década de 1990 recuperou a fortuna da família no exterior. Ela faleceu há 3 anos. Carlos era órfão e foi criado num orfanato. Sua avó o encontrou pouco antes de sua morte. Ela deixou tudo para seu neto. Contas bancárias, imóveis na Europa, ações, mas com uma condição. Qual? O direito à herança era estritamente aos 25 anos, para que o vento na cabeça se acalmasse, como ela escreveu. Aline sentiu frio. Ele completou 25 anos em outubro, 2 semanas antes da suposta morte, se a memória não me falha. Exatamente, assentiu o tabelião. Eles esperaram ele completar os 25 para então forjar a morte. Mas explique, o que meu marido tem a ver com isso? Victor é especialista em logística. Como ele poderia saber disso? Seu marido é um manipulador brilhante, mas Ingrid, a enfermeira e sua colega, me diga, você sabia que ela é prima em 2º grau do Carlos? Parentesco distante, claro, não se comunicavam, mas ela sabia da herança. Foi Ingrid quem encontrou Victor, e juntos bolaram um plano. Qual? Eles precisavam que Carlos desaparecesse, mas legalmente permanecesse vivo para gerenciar ativos, mas fisicamente deixasse de existir para sempre. Carlos só poderia herdar após os 25 anos, então eles esperaram ele completar a idade e então fingiram sua morte. Eles fingiram a morte, sussurrou Aline. Ingrid administrou sedativos. Sim, não sem aval do seu superior direto. Sim, não fique surpresa, é uma hidra de 7 cabeças. Victor organizou a remoção do corpo. Ele tem conexões em serviços funerários, uma pessoa sem teto retirada do necrotério. Bem, como você já sabe, Carlos foi levado para a chácara logo após a falsa morte. Aline suspirou e cobriu o rosto com as mãos. Eles o forçaram a assinar procuração geral para Victor. Paulo tirou os óculos e os limpou com um guardanapo. Eu me recusei a autenticar depois de ver o estado do rapaz, mas eles encontraram um tabelião corrupto. Agora Victor está encarregado de tudo. E a julgar pelo fato de que Dona Glória ligou, eles não precisam mais do Carlos.
Simplesmente não conseguem mantê-lo para que fique bem à vista. Agora, com licença, preciso ir. Acho que respondi a todas as suas perguntas. Sim, obrigada, sussurrou Aline apertando sua palma estreita. Com isso, ela se despediu de Max, que lhe ofereceu carona para casa, mas não a acompanhou até lá. Rex ficou extremamente feliz em ver sua dona e começou a lambê-la da cabeça aos pés. Mas Aline só pensava em terminar essa representação, salvar Carlos e finalmente pedir divórcio. Na manhã seguinte, um drama se desenrolou na clínica. Aline estava sentada no consultório médico, preenchendo fichas, quando a porta se abriu de repente e Ingrid entrou correndo. Ela parecia horrível, rímel borrado, cabelo despenteado e nas maçãs do rosto um hematoma bem visível. Aline, ela soluçou caindo numa cadeira. Aline, me salve! Aline largou a caneta lentamente. Por dentro, tudo se contraiu de desgosto, mas ela lembrou das instruções de Max. Não importa o que aconteça, continue fingindo. Finja-se de tola. Precisamos reunir provas. O que aconteceu, Ingrid? Seu Victor é uma verdadeira fera. Ingrid arregaçou a manga do uniforme, mostrando hematomas nos antebraços. Veja o que ele fez. Victor, você o conhece? Aline, me perdoe. Ingrid caiu de joelhos diante dela, agarrando suas mãos. Sim, eu te enganei. Tivemos um caso. Teu tola, caí na lábia dele. Estou grávida dele. E ele me disse para fazer aborto, senão ele vai me eliminar. Levante-se, disse Aline com frio desgosto. O que você quer? Estou com medo. Ele está me ameaçando. Tenho material comprometedor sobre ele. Gravações de conversas, documentos. Quero entregá-los a você para que saiba quem ele é e para que, se algo me acontecer, esses arquivos vão parar nas mãos da polícia. E onde estão esses documentos? No carro. Tenho medo de trazê-los à clínica. Teresa está cuidando deles. Nos encontramos depois dos turnos no parque à beira do rio, onde fica a antiga estação de barcos. É tranquilo lá. Vou entregar tudo e deixar a cidade para sempre. Aline olhou nos olhos de Ingrid. A intuição disse que era uma armadilha. A estação de barcos era um lugar remoto, perfeito para se livrar de uma esposa irritante. Ok, ela disse. Estarei lá às 7. O anoitecer chegou. O parque estava mergulhado em neblina. Aline estava de pé junto à grade do antigo atracadouro, envolta em seu casaco. No bolso segurava uma lata de spray de pimenta. Max estava sentado um pouco afastado, no meio dos arbustos densos. Seu telefone estava apontado diretamente para Aline. Rex permaneceu no carro para evitar ser identificado pelos latidos. O barulho de cascalho sendo arrastado era ouvido. Da neblina, Ingrid apareceu. Ela não estava mais chorando. Seu andar era confiante e tranquilo. Aqui está, disse a enfermeira rindo e se aproximando. E eu pensei que você estaria com medo. Onde estão os documentos, Ingrid? Perguntou Aline em voz alta para que o microfone de Max gravasse cada palavra. Documentos? Ingrid riu, tirando algo da bolsa. Ah, você é tão ingênua. Achou mesmo que eu entregaria o Victor? Ele e eu somos uma equipe. Então por que esse circo com hematomas? Para atraí-la, não está claro? Você ficou muito curiosa. Foi aos arquivos e fez perguntas. Victor está nervoso. E quando ele está nervoso, eu tenho que resolver problemas. Aqui, tome um café. Você está com frio. Ela estendeu um copo de plástico fumegante. Eu não quero. Beba, eu disse. A voz de Ingrid assumiu um tom gélido. Ou você acha que vim sozinha? Os homens do Victor estão sentados naquele carro ali. Se você gritar, a gente te afoga bem aqui. E se beber assim, seu coração vai começar a reclamar um pouco. É isso, um acidente. Você é cardiologista, sabe como isso acontece. Excesso de trabalho e estresse. O que está acontecendo com o Carlos? Aline perguntou sem pegar o copo. Carlos? Ingrid bufou. Ele trouxe bastante dinheiro para nós, que em breve será transferido para o exterior. Você está confessando crime, disse Aline. Quem vai ouvir, boba?
Ingrid deu um passo à frente, enfiando o copo à força em sua mão. Beba. Nesse instante, os arbustos estalaram. Eu vou ouvir, disse Max, saltando para a trilha com o celular na mão. E o promotor? Ingrid resmungou e deu um passo para trás. O copo caiu da mão, e o café derramou nas botas de Ingrid. Ela empalideceu. Quem diabos é você? Seu pesadelo. Max aproximou-se. Vamos, pare. Ingrid, percebendo que não havia nenhum dos homens de Victor e que estava blefando, fugiu correndo em direção ao estacionamento, tropeçando em seus saltos desconfortáveis. Segurem-na! Gritou Max. Mas Ingrid, demonstrando velocidade incrível, já havia saltado para seu carro importado. O motor rugiu. O carro arrancou, deixando marcas pretas no asfalto, mas a bolsa dela permaneceu no banco onde estava sentada. Max correu até ela e a agarrou. A infecção passou, disse ele aliviado. Você está intacta? Aline tremia de emoção. Você ouviu isso? Max estava sacudindo o conteúdo da bolsa de Ingrid sobre o banco. Batom, carteira, chaves com controle remoto do alarme e uma pilha de formulários de receita médica. Aline pegou um deles. Olha, receita para sedativos e um carimbo. Doutora Teresa Silva, chefe do departamento. Teresa Silva, confirmou Aline. Então vamos buscar Carlos, e quando chegarmos lá, eu ligo para a polícia. A van de Max parou na floresta, a 1 quilômetro da vila. Depois seguiram a pé. Rex seguiu ao lado sem fazer barulho, como se compreendesse a seriedade da missão. Max, você tem certeza de que consegue desligar o alarme? Aline perguntou em sussurro quando uma cerca alta apareceu. Você está me ofendendo. Eu instalei esses sistemas quando ainda era estagiário. O controle da Ingrid vai nos ajudar. Eles se aproximaram do portão. Max apertou o botão e ele emitiu um bip. O LED da fechadura mudou de cor, de vermelho para verde. Primeiro turno, ele sussurrou. Agora estava tudo silencioso. Entraram sorrateiramente no quintal. As janelas da casa estavam escuras. O carro de Victor não estava lá. Ele não está aqui, Aline suspirou. Rex, ela ordenou baixinho ao cachorro. Procure. Onde está Carlos? Pode ir. O cachorro imediatamente captou o cheiro. Ele puxou a coleira não em direção à porta da frente, mas virando a esquina da casa. Havia uma porta baixa que dava para o porão. A porta estava trancada com cadeado. Max tirou do bolso chaves mestras que já havia preparado. Longos minutos de espera. Fechaduras só abrem em segundos nos filmes. Na testa de Max saiu vapor. O mecanismo teimoso se recusava a ceder. Finalmente, a tão esperada mudança. Só mais um segundo, só mais um pouquinho. Um rangido de metal foi ouvido. Pronto. Eles desceram os degraus íngremes. No nariz, o cheiro de remédio os atingiu. Max acendeu a lanterna. No canto, havia um homem deitado na cama. Carlos. Aline correu até ele. Você consegue me ouvir? É Aline, sua médica. E Carlos moveu os lábios sonolentamente. Fantasma, você voltou. Não sou fantasma. Viemos buscá-lo. Vamos levá-lo. Max, me ajude a levantá-lo. Parem! Um grito veio de cima. Ingrid estava parada na escada. Em suas mãos uma pistola tremeu. Ela estava descendo, apontando para eles. Malditos inquietos. Eu sabia que vocês viriam buscar as chaves. Victor saiu para finalizar negócio, mas estou aqui e vou colocar todos vocês aqui embaixo e depois direi que vocês são ladrões. Ingrid, não faça besteira. Max protegeu Aline e Carlos com o próprio corpo. Isso não é mais fraude. É muito mais sério. Você pode pegar 20 anos. Eu não vou, tenho dinheiro, muito dinheiro. Os olhos de Ingrid brilharam intensamente. As mãos se ergueram e miraram nele. Naquele instante, da escuridão do canto onde aparentemente não foi notado, ouviu-se um rugido baixo e terrível. Ingrid sobressaltou-se. Quem está aí? Rex deu um salto. Não foi o salto de um cão doméstico, mas o bote de um lobo. Ele derrubou Ingrid com um golpe de seu peito maciço. A pistola disparou uma bala no teto. Ingrid caiu de costas. Rex, chega! Gritou Max, puxando o cachorro.
Ele ficou de pé mostrando os dentes ao inimigo caído, mas não mordeu. Lembrando-se da ordem, assim que sentiu o cheiro de Carlos, Rex correu até o colchão e começou a lamber a mão. O dono resmungou baixinho. Rex. Pela primeira vez no rosto de Carlos, uma expressão significativa surgiu. Lágrimas rolaram de seus olhos. Amigo de verdade. Max, segure a cabeça dele, ordenou Aline, retirando uma seringa do kit de primeiros socorros. Antídoto estimulante. Precisamos despertá-lo desse torpor, senão não conseguiremos levá-lo. Ela aplicou uma injeção. Nesse instante, a porta da frente bateu no andar de cima. Passos pesados ecoaram por cima das cabeças. Ingrid, onde você está? Por que os portões estão abertos? A voz de Victor ressoou em tom de desagrado. Agora estamos em apuros, sussurrou Max. Victor desceu e apareceu na porta do porão. Ao ver Ingrid caída sem consciência, Aline com seringa, Max e o cachorro de boca aberta, ele congelou, e então seu rosto se distorceu por uma careta de completa loucura. Ah, seus ratos! Ele sussurrou. Então, Aline, está gostando da minha viagem de negócios? Vocês se encaixaram perfeitamente. Não precisaremos ir atrás de cada um individualmente. Ele bateu a pesada porta de carvalho bem na cara deles. O trinco tilintou. Victor, abra a porta! Gritou Aline, correndo para ela. Você não entende o que está fazendo? Entendo tudo perfeitamente, disse alguém de fora. Sem pessoas, sem problemas, queimem todos juntos. Estranhos morreram tentando assaltar uma casa. Linda versão. Houve um respingo de líquido. Havia cheiro de gasolina. Um odor forte e sufocante se espalhou pela fresta da porta. Ele vai nos queimar. Max empalideceu. Ele realmente vai fazer isso. Procure saída. Aline voltou para Carlos, que começava a recobrar os sentidos. Carlos, levante-se, por favor, precisamos ir. Algo brilhou lá fora. Ouviu-se rugido de fogo. A fumaça começou a entrar. Não há janelas aqui. Max estava correndo pelo porão, iluminando com lanterna. Há apenas uma escotilha de ventilação, mas é estreita. A fumaça estava ficando mais densa. Rex emitiu seu latido inquietante, correndo entre os donos e a porta. Vamos morrer? Perguntou Carlos com voz fraca. Não. Max pegou uma pá velha que estava jogada ali e começou a martelar as tábuas do teto da cozinha. Lá está ela, revestida com tábuas de madeira. Lascas voaram em todas as direções. O fogo roncava atrás da porta. Começou a esquentar. De repente, através do rugido das chamas de fora, ouviu-se o som de vidro quebrando e o grito de uma mulher. Victor, pare! O que você está fazendo? Mãe! A voz dele falhou. De onde você veio? Vá embora. Eu não vou embora, vou te parar. Golpes, som de luta e então o som de vidro quebrando bem ao lado da saída de ar do porão. Uma corda com nó quebrou o vidro do piso do porão. Aline, Max! O rosto de Dona Glória apareceu na abertura. Apareçam! Max agarrou Carlos. Vamos, segure-se! E arrastaram Carlos até a janela. Dona Glória, demonstrando força notável, puxou-o pelos braços. Max empurrou por baixo. Assim que caíram na grama, tossindo e ofegantes enquanto a varanda da casa desabava num turbilhão de fogo, Rex, respirando com dificuldade, Victor estava parado no meio do quintal com um recipiente vazio. Vendo que as vítimas tinham saído e que a mãe as estava ajudando, ele emitiu um som como uma fera ferida. Traidores! Todos traidores! Ele atirou o recipiente e correu para a cerca, tentando escapar para a floresta. Peguem-no! Gritou Max. Rex não precisou repetir. Um relâmpago negro cruzou o quintal. O cachorro alcançou Victor logo no portão, pulou em suas costas e o derrubou na lama. Tire o cachorro, disse Victor, cobrindo a cabeça com as mãos. Rex estava de pé acima dele, emitindo seu latido inquietante, segurando-o pela gola do casaco com os dentes. Ele não mordeu, apenas segurou. Sirenes começaram a soar à distância. A polícia e bombeiros chegaram. Dona Glória sentou-se na grama, abraçando os joelhos e balançando de um lado para outro.
Ela olhou para a casa em chamas. Aline se aproximou e se ajoelhou ao lado. Obrigada, você nos salvou. A sogra tirou de dentro do peito um caderno grosso com capa esfarrapada. Pegue, entregue isso ao investigador. Tudo aqui é meu diário. Anotei cada palavra como Victor me ameaçou. O importante é que eu me meti em encrenca. E Victor não é meu filho. Que minha irmã morreu no parto, pai desconhecido. Acolhi o menino para que não fosse enviado para orfanato. Pensei em criá-lo, mas desde os 5 anos ele quebra brinquedos e machuca animais. Levei a médicos, disseram, genética ruim. Mas continuei na esperança de resolver com amor. E cresceu um monstro. Me desculpe por não ter contado. Eu não aguentava mais. Não acreditava que vocês fossem conseguir. 2 meses se passaram. O quarto do hospital foi inundado de luz solar. Carlos estava sentado na cama, já não parecia mais o prisioneiro da chácara, embora ainda magro. Ao lado dele, ajustando o soro, Sofia estava ocupada. Ela contava algo e Carlos sorria, olhando para ela com ternura incontida. A porta se abriu e Aline e Max entraram de braços dados. Então, como está nosso paciente principal? Perguntou Aline. Pronto para a alta? Sofia corou. Carlos e eu, bem, isso é, Carlos decidiu que precisava de cuidados domiciliares e eu o ajudaria. Aliás, recuperei todos os documentos, disse ele, apertando a mão de Max. Meus advogados destruíram completamente essa quadrilha. O julgamento teve grande repercussão. Victor foi condenado a 15 anos de prisão em regime rigoroso. Ingrid, 12. Teresa Silva, destituída de todos os títulos, foi condenada a 8 anos. Toda uma rede de corretores imobiliários corruptos foi descoberta de jalecos brancos que se apropriavam dos bens de idosos e pessoas solitárias. Dona Glória foi reconhecida como vítima. Carlos, sendo um homem nobre, comprou para ela um apartamento pequeno, mas aconchegante numa área tranquila e contratou uma cuidadora, perdoando a cumplicidade forçada. Nós também temos novidades. Max passou o braço pelos ombros de Aline. Entramos com pedido no cartório e não só isso. Aline sorriu, colocando a mão na barriga. Parece que Rex vai ter que aprender uma nova profissão. Que profissão? Carlos ficou surpreso. Rex entrou na enfermaria abanando o rabo. Um novo medalhão brilhava no pescoço com o nome gravado, guardião principal da família. Ele se aproximou de Aline e cuidadosamente colocou a cabeça sobre sua barriga. É a profissão de babá, ela riu. Vamos ter um bebê. O médico disse que está tudo indo perfeitamente. Carlos olhou para seus salvadores, para Sofia, para o cachorro que o trouxe de volta à vida. Sabe, perdi mais de 1 ano da minha vida naquele porão, mas ganhei uma família que nunca tive. O sol inundou o quarto, e nessa luz não havia mais espaço para as sombras do passado. Se você gostou desta história, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender a sua atenção. Deixe seu gostei, compartilhe e conte nos comentários o que mais te tocou. Um abraço e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas.